Pessoal, eu acho que nessa altura do campeonato o Vitaly deve ter se tornado o atleta que mais lesionou os oponentes nesse esporte. Já dá pra fazer a lista, ele machucou os dedos do Dave Chafe, quebrou um dedo do Revais, ferrou o ombro do Hermes e agora parece ter moído o braço do Morozov. Bruto, né, mano? Aparentemente é isso que 130 kg de pressão lateral mais 160 kg de força de aperto fazem com os adversários dele. Eu teria medo de enfrentar o Vitaly. Mas enfim, vamos atualizar um pouco sobre o estado do braço do Morozov até o momento, que foi um tópico confuso de certa forma e que me deu um trabalho para fazer esse vídeo, porque o Morozov postou duas atualizações diferentes, dizendo coisas diferentes. Na primeira atualização que o Morozov tinha postado, ele relatou que tinha feito uma ressonância magnética e o resultado não tinha sido muito bom. Ele relatou que havia ruptura total de tendão, mais fratura de osso, nesse caso do epicôndilo. Ele não disse especificamente se foi no epicôndilo lateral ou medial, mas óbvio a gente interpreta que seria no medial porque foi ali na parte interna do braço. Como essa é uma região que se insere bastante músculo, não dava para ter 100% de certeza dos músculos afetados, mas provavelmente seria o pronador redondo ou os flexores. A princípio, essa descrição do Morozov também batia um pouco com a descrição da chamada fratura por avulsão, que é quando a força exercida no músculo é tão grande que ao invés do tendão em si romper, ele puxa e arranca um pedaço do osso onde ele se insere, o que obviamente é uma lesão séria que levaria tempo para o Morozov se recuperar, mas ele não seria o primeiro atleta a ter esse tipo de lesão. A gente tem alguns outros exemplos de atletas que tiveram lesões semelhantes e conseguiram se recuperar. Um deles seria o GOAT John Brezenk. Talvez você já tenha ouvido falar na história de que o John quebrou o braço quando ele era criança e isso deixou ele mais forte e tal. E de acordo com as palavras do próprio John, ele disse que não se lembra exatamente porque faz muito tempo, mas ele também crê que se tratava de uma fratura por avulsão. Eu me lembro de um podcast do Devon com o John, onde o Devon relatava que o filho dele, o Alden, tinha sofrido uma fratura dessa. E o John reconhecia, dizendo que parecia ser exatamente a mesma fratura que ele tinha sofrido. E o Alden até hoje também consegue competir e lutar sem problemas. E se isso realmente deixou o John mais forte e tornou ele o GOAT, então talvez o Morozov também se tornasse um GOAT aí no futuro. Mas enfim, isso ficou meio confuso porque 1 ou 2 dias depois, o Morozov postou uma nova atualização com um diagnóstico diferente, dizendo que na verdade não havia ruptura total de tendão e nem fratura de osso, que o osso estava inteiro. Ele também revelou que os músculos afetados haviam sido os flexores e não o pronador como a maioria pensou no primeiro momento. Isso me deixou bem confuso para ser sincero, mas eu fui atrás e descobri que o Morozov tinha se consultado em 2 clínicas diferentes e recebido 2 diagnósticos diferentes também. Ele disse que obviamente achou isso ruim porque a primeira clínica já podia acabar operando ele sem nem saber direito o que tinha acontecido. Essa é a importância de procurar mais de um profissional, foi o que o Morozov fez e acabou descobrindo que não era tão ruim assim. Mas ele disse que para desencargo de consciência ele ainda vai procurar um terceiro profissional e fazer mais um exame só para ter certeza de que está tudo certo. O protocolo passado pelos médicos foi de repouso durante 3 semanas com o braço engessado e após esse período eles vão reavaliar o braço dele e possivelmente começar os tratamentos. Deixa o like se você curtiu e eu vejo vocês no próximo vídeo.